Eficácia e efetividade são termos utilizados em pesquisas na saúde e, além de terem nomes muito parecidos, também avaliam basicamente a mesma coisa: se um tratamento funciona ou não. A eficácia é o termo utilizado quando se está avaliando se uma intervenção pode funcionar para a população, e a efetividade é o termo utilizado quando se está avaliando se uma intervenção realmente funciona na população. Para entender melhor a diferença entre pode funcionar e funciona, nós precisamos conhecer quais são as 4 fases principais das pesquisas clínicas para o desenvolvimento de uma vacina, medicamento ou exame. Enfim, tudo o que a gente denomina tratamento. Antes das fases clínicas, acontecem etapas da denominada fase pré-clínica, ou seja, sem o teste em pessoas. Neste vídeo, vou utilizar exemplos mais relacionados às vacinas contra a Covid-19. Na fase 1, um pequeno grupo de pessoas, denominadas participantes da pesquisa, recebe a vacina e são observadas para verificar a segurança, tolerabilidade e farmacocinética do produto. Geralmente são utilizadas pessoas saudáveis, afinal de contas trata-se de um produto novo, sendo injetado em seres humanos pela primeira vez. Isto, claro, tem riscos. Há alguns anos, a revista Super Interessante fez uma matéria bem legal sobre pessoas que frequentemente se voluntariam para essas pesquisas em troca de dinheiro. Você pode olhar ali na descrição do vídeo um link para essa matéria. Na fase 2, a partir de resultados satisfatórios na fase 1, um grupo um pouco maior de participantes da pesquisa recebe a vacina, e no caso de medicamentos, geralmente é a primeira vez que a droga é testada em pessoas doentes. São avaliadas ainda questões relacionadas à segurança e tolerabilidade do produto, mas agora com crianças, idosos e eventualmente gestantes, para verificar se a vacina é adequada a uma variedade maior de pessoas. Nesse exemplo de um protocolo de pesquisa, cerca de 500 participantes da pesquisa já haviam sido arrolados. Já na fase 3, com base em tudo o que se aprendeu nas fases 1 e 2, a vacina é utilizada em um número significativo de participantes da pesquisa, sendo comparada com uma outra vacina ou mesmo com nenhuma vacina, o tal do placebo. Esta é uma fase em que a eficácia é realmente testada. No Brasil, para ser considerada eficaz, uma vacina deve ser capaz, pelo menos, de reduzir pela metade a ocorrência de uma doença. Especificamente no caso da Coronavac, foram estudados 9.252 participantes da pesquisa na fase 3 aqui no Brasil, das quais aproximadamente metade recebeu a Coronavac. 85 pessoas, dentre os vacinados, foram infectados com o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, enquanto 167 pessoas que não foram vacinadas foram infectadas. A eficácia, portanto, ficou em 50,38%, ou seja, a vacinação reduziu pela metade, aproximadamente, o risco de se infectar com o vírus SARS-CoV-2. É com base nos resultados das fases 1, 2 e especialmente da fase 3 que as agências reguladoras autorizam ou não o uso de uma vacina. Para vocês terem uma ideia, no início de 2021, das 68 vacinas contra a Covid-19 que iniciaram a fase 1, 8 encontravam-se com aprovação limitada, por exemplo, uso emergencial autorizado, e somente 2 vacinas apresentavam aprovação irrestrita em algum país. Finalmente, a fase 4 é a investigação quando a vacina já está disponível à população. É nesta fase que é testada a efetividade. Diferentemente da fase 3, quando os participantes das pesquisas estavam sob rigoroso monitoramento, na fase 4 os participantes são pessoas comuns, como eu e você, recebendo a vacina no serviço de saúde do bairro. Agora eu vou mostrar para vocês alguns números que retratam o número de pesquisas que estavam investigando vacinas contra coronavírus no início de 2021. Já haviam sido conduzidas ou estavam em condução um total de 173 estudos pré-clínicos. Em termos de pesquisa clínica fase 1, já se foram, incluindo os que estavam em andamento, 92 pesquisas. A pesquisa clínica fase 2 representava 54 pesquisas
e um total de 30 pesquisas haviam alcançado a fase 3. Como nós podemos ver, o número vai decrescendo à medida que as etapas vão evoluindo, e isso é bastante natural. Então vamos recapitular alguns aspectos que diferenciam a eficácia da efetividade. Em que etapa é testada? A eficácia é testada especialmente nos estudos clínicos fase 2 e 3, e a efetividade, realmente como é definida, é investigada no estudo clínico fase 4. Em que ambiente é testada? A eficácia é testada em ambiente de pesquisa altamente controlado. A efetividade é no bairro onde nós estamos, no serviço que nós frequentamos, enfim, no local de serviço propriamente dito. E quem é a pessoa investigada? Na eficácia é uma amostra de pessoas, um conjunto de pessoas, e essa amostra é obtida criteriosamente. E na efetividade são pessoas da população em geral, como você e eu. Quem administra a intervenção? Na eficácia, são os investigadores altamente treinados para aquele procedimento, enquanto que a efetividade são os profissionais do serviço, com os treinamentos que eles recebem também no local de serviço. E qual o nível de controle da intervenção? Na eficácia, esse nível de controle é elevado e estrito, enquanto que na efetividade, esse nível de controle é flexível e usual. E eu já vou falar mais sobre essa diferença no nível de controle da intervenção. E você pode pensar, mas na fase 3 já foi mostrado que a vacina tem uma eficácia adequada, por que é necessário avaliar a efetividade? Porque no nosso cotidiano a intervenção pode ter um resultado diferente daquele observado durante estudos rigorosamente controlados. Vou apontar alguns exemplos já conhecidos. Divergência da capacidade técnica. O ultrassom para detectar carcinoma hepatocelular apresentou sensibilidade de 63% na pesquisa clínica fase 3, mas apenas 32% na pesquisa clínica fase 4. Ou seja, em ambiente de pesquisa, fase 3, foi capaz de diagnosticar 63 pessoas de cada 100 doentes, praticamente 2 em cada 3 doentes. Mas no ambiente cotidiano detectou apenas 32 em cada 100 doentes, praticamente apenas 1 em cada 3 doentes. Isso se deve ao fato do ultrassom ser um exame muito dependente da capacidade do operador. Ou seja, aquele indivíduo altamente treinado, num laboratório adequado, no ambiente de pesquisa, conseguia detectar melhor o indivíduo doente entre aqueles doentes. E um exemplo que eu vivenciei foi a coleta de urina do meu filho, utilizando o saco coletor. Apesar das orientações serem para a substituição do saco coletor a cada 30 minutos para evitar a contaminação, a profissional insistia que poderia deixar ali por até 1 hora, o que certamente prejudicaria a especificidade do exame. Efeitos colaterais também podem influenciar a efetividade de uma intervenção. Por exemplo, náuseas e antibióticos, por vezes levando à regurgitação ou mesmo abandono do tratamento. Ou seja, a pessoa deveria tomar um medicamento, ela simplesmente não o faz de forma adequada e isso prejudica a efetividade daquela intervenção. Outra situação que também pode afetar a efetividade é a interação medicamentosa e alimentar. Alguns medicamentos não devem ser administrados conjuntamente, outros medicamentos devem ser administrados antes das refeições, outros após as refeições, ou até mesmo pode ser contraindicado combinar alguns alimentos com determinados medicamentos. A baixa aderência, seja por esquecimento ou preferência, também é outra coisa que pode afetar a efetividade. Um exemplo de esquecimento são as mulheres que tomam contraceptivos orais e eventualmente se esquecem, e isso pode favorecer uma gravidez não planejada. E no caso da preferência, podemos citar o exemplo de pessoas que tratam a tuberculose e que, em virtude da duração do tratamento, acabam preferindo o abandono quando já se sentem bem, e isso certamente prejudica a efetividade do tratamento contra a tuberculose. E, finalmente, a divergência da disponibilidade de recursos. De repente, você tem um tratamento que é altamente eficaz, tem uma elevada eficácia, mas que na hora de colocar para o uso da população, o seu elevado custo acaba fazendo com que ele seja pouco efetivo em solucionar problemas da população. Então, recapitulando, eficácia avalia se uma intervenção funciona em condições bastante controladas, em ambiente de pesquisa.
Ou seja, a eficácia nos diz se uma intervenção realmente pode funcionar para a população. Se ela não tiver eficácia, automaticamente ela não vai funcionar para a população. Já a efetividade avalia se uma intervenção funciona em condições corriqueiras na população. Por isso, por enquanto a gente só escuta falar da eficácia da vacina contra a Covid-19. Ainda não deu tempo de avaliar sua efetividade, ou seja, sua capacidade de proteger a população como um todo fora do ambiente de pesquisa. E fique atento, pois estou preparando um vídeo que explica melhor a questão da vacinação e os seus impactos esperados para a população como um todo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor deixe nos comentários que eu responderei assim que possível.